Bom dia, meus irmãos, aqui é seu amigo Pastor Cleverton em mais uma manhã de devocional. Queridos, gostaria primeiramente de agradecer a todos vocês que são inscritos em nosso canal e gostaria de incentivar você que ainda não é inscrito, faça sua inscrição, deixe o seu like, o seu comentário, pois isso é muito importante para nós. Queridos, seja bem-vindo a mais um vídeo da série O Fim Está Chegando. Todos os nossos vídeos dessa série estarão aqui no link de nossa descrição. Nas lições anteriores falamos sobre os sinais da vinda de Cristo, falamos sobre a diferença entre o arrebatamento da igreja e a sua segunda vinda, mas hoje falaremos sobre uma parábola onde Jesus faz uma grande ilustração, dizendo que o tempo da sua vinda está cada dia mais próximo. Por isso fique conosco até o fim deste vídeo e descubra você mesmo como estamos perto do fim de todas as coisas. O tema de hoje é a parábola da figueira. O texto é o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 32 ao 35. E disse Jesus: aprendam a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, saiba que o tempo está às portas. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Queridos, Jesus é maravilhoso. Mais uma vez ele tira uma lição espiritual da natureza. Assim como ele já havia feito antes através da parábola do semeador, da parábola do trigo e do joio e outras parábolas. Enfim, ele sempre gostou de usar elementos visíveis para ensinar uma grande lição espiritual. A figueira aqui tipifica a nação de Israel. Jesus disse aqui: aprendam, pois, a parábola da figueira. Jesus estava dizendo que os sinais que acabou de ilustrar eram uma indicação tão certa da sua vinda, como acontece com a figueira que lança suas folhas indicando a chegada do verão. Sendo assim, Jesus estava declarando através dessa parábola que o tempo da sua vinda estava próximo. Mas precisamos prestar atenção nos detalhes dessa parábola para sabermos de fato se o tempo da sua vinda está próximo. Vejam, Israel aqui é a figueira. Por centenas de anos Israel tem estado dormente. Eles viviam sem uma terra própria, exilado pelos 4 cantos da terra. Viviam sem um governo próprio, sem o templo que foi destruído no ano 70 depois de Cristo, e hoje só resta o Muro das Lamentações. Afinal, Israel parecia mortos-vivos, sem nenhum sinal de vida. Até que chegou o ano de 1948, onde Israel se tornou uma nação com terra própria, pois eles voltaram a morar em sua própria terra, passaram a ter um governo, uma moeda própria, mas o templo onde havia o sacrifício ainda não foi reconstruído. Quando estiverem anunciando a sua reconstrução, isso será um grande sinal da figueira. Espiritualmente falando, a nação de Israel permanece estéril e fria, mas, nacionalmente falando, podemos afirmar que parte da profecia da parábola da figueira se cumpriu no ano de 1948. Mateus 24, 33, Jesus disse aqui que a aparição de Israel como nação não somente quer dizer que o começo da grande tribulação está próximo, mas a vinda de Jesus e o arrebatamento também estão próximos. Em Mateus 24, 34, Jesus disse que não passaria aquela geração sem que tudo aconteça. A expressão geração não poderia significar os que viviam quando Jesus ainda andava na terra, pois todos eles já morreram. Mas os acontecimentos descritos em Mateus 24, como as dores de parto, o surgimento do anticristo que se assentará no novo templo, que será reconstruído no início da grande tribulação, são eventos que se aproximam, mas ainda não ocorreram, pois eles se iniciarão após o arrebatamento secreto da Igreja de Cristo. O significado da palavra essa geração é que a mesma geração que presenciara o começo dessas coisas verão um fim, ou seja, o arrebatamento, a grande tribulação e a segunda vinda de Cristo. Essa geração do fim presenciarão peste como pandemia que estamos vivendo hoje, terremotos, guerra em uma escala cada vez maior,
Eles verão a apostasia dominando muitos cristãos que abandonarão a fé pelos prazeres transitórios dessa vida. Eles verão o ódio crescendo e o amor fraternal se esfriando. Como Jesus diz aqui, eles verão a figueira, a nação de Israel, florescendo. Ela começou a florescer no ano de 1948. Queridos, uma geração, de acordo com os Salmos 90, versículo 10, é de 70 anos. Já fazem 73 anos que a nação de Israel começou a florescer. Em breve, Jerusalém se tornará a capital de Israel através de um acordo de paz com a Palestina. E quando isso ocorrer, então Jesus Cristo estará à porta. Mateus 24, 35, Jesus aqui, ele disse assim: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Querido, para enfatizar o caráter infalível das profecias de Jesus, ele então acrescentou, dizendo que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. Jesus estava descrevendo que no dia que ele aparecer no céu, na sua segunda vinda, o céu e a terra passarão, serão completamente queimados pelo fogo, como está escrito no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao 13. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habitarão a justiça. Querido, só para concluir a mensagem de hoje, Jesus está voltando. É tempo de arrependimento, é tempo de voltar no coração para Cristo. Deus Pai nos amou e enviou o seu Filho para nos salvar de nossos pecados. Mas, se o ser humano continuar a rejeitar o convite de salvação através de Cristo, então, infelizmente, eles perecerão no dia do juízo final, que logo se aproxima.